os meninos com vida. Espírito Santo de Deus, Pai, aqui está a Tua palavra, fala aos nossos corações de maneira toda especial. Papai, queremos ouvir a Tua voz, fala conosco e confirma a vitória, no nome santo de Jesus, amém? E amém. Toma teu assento, por fica em palmas, aquele que vive e reina. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos no 6º dia da campanha, grande clamor pela família e proteção da minha casa. A palavra do Senhor veio falar de maneira toda especial ao meu e ao teu coração. Preste atenção, haja visto que quando nós falamos do Velho Testamento, nos é remetido ou nos traz à tona a lembrança de grandes homens de Deus. Um deles, Abraão, Jacó, Isaac. Nós sempre vamos remeter a grandes homens e grandes pessoas que o Senhor usara de uma maneira toda especial e que em algum tempo, algum livro, algum pedaço da história foram protagonistas de viver o sobrenatural de Deus. Quando nós olhamos para o livro do Êxodo, que é uma continuação, pois no Gênesis nós vemos toda a trajetória que Deus fizera até levar o povo ao Egito. Nós vemos agora que o povo está no Egito, José falecido, aquela geração passou, se sobe um novo rei no Egito, louvado seja o nome do Senhor, e esse rei não mais conhecia os feitos que José fez no passado, e esse rei começa a temer o povo de Israel. Esse povo, esse rei começa a olhar e ver que muito numeroso era o povo de Israel, porque em tudo quanto o povo fazia, Deus o prosperava. Tudo que o povo fazia, o Senhor ia lhe prosperando. Só que a palavra do Senhor nos faz saber que esse rei vai começar a temer uma possível rebelião da parte de Israel, porque agora o rei agora vai pensar o seguinte: esse povo está se multiplicando de maneira sobretal, que se um dos nossos inimigos vir guerrear contra nós e esse povo se ajuntar, nós estamos perdidos. Então, vamos tratar eles a duras penas, vamos tratar eles com uma servidão, vamos tratar eles com um braço de ferro e vamos mostrar para este povo quem é que manda. Meu Deus, presta atenção, havia uma história para porque o povo estava no Egito. Havia uma história porque o povo foi parar no Egito, irmão Neuci. Há uma história por trás que algumas pessoas não nos conhecem. Há uma história por trás que as pessoas só olham e veem aquilo que elas conseguem enxergar. Mas o nosso Deus é poderoso e Ele é quem começou a boa obra e Ele é fiel para terminar ela. O homem é falho e a geração se passa, mas Deus permanece fiel, Deus permanece o mesmo, e o Senhor lembra de tudo que eu e você já fez por Ele. Quantas pessoas nós já estendemos as mãos e ajudamos. Presta atenção, isso não é honra nossa não, mas é honraria de Deus, porque se foi nós que estendemos a mão, foi o Senhor que deu graça para nós estender as mãos. Um novo jeito de se pregar no século 21, em que coloca o homem como centro de alguma coisa. Fui eu que estendi a mão, fui eu que ajudei. Presta atenção, nós não somos centro de nada, mas Ele é o centro
O homem é falho, mas aquele que prometeu é fiel. A Bíblia nos conta, irmãos, que há uma multiplicação tamanha, e há também, louvado seja o nome do Senhor, aquele que há de ter uma profecia em que vai vir um menino aí que vai libertar o povo, vai combater o Egito. Isso agora vai perturbar também o coração do rei. O coração de Faraó vai ficar conturbado, porque, louvado seja o nome do Senhor, ele vai agora chamar as parteiras. Meu Deus, irmão, você já parou para pensar que nós não recebemos muitas das vezes a vitória porque nós não lemos Bíblia, pastor? Eita, doeu, não vi de nenhum glória. Vou falar de novo para você dar glória. Às vezes nós não recebemos, irmã Elisa, porque nós não lemos a Bíblia. Às vezes nós não recebemos a vitória porque nós não conhecemos o que o Senhor fez. E às vezes Deus está fazendo na minha e na tua vida, mas está faltando em mim uma disciplina. Está faltando em você uma disciplina. Porque às vezes quer receber vitória, mas não vem na casa de Deus. Quer receber bênção, mas não vem orar. Quer receber fé, mas não quer ouvir palavra. E sem palavra não tem como ter fé. A palavra do Senhor nos faz saber, e isso é muito forte, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito forte. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, meu Deus, me ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Pega uma toalhinha para mim, em nome de Jesus. Irmãos, isso é muito forte, porque nós sempre vamos lembrar do Egito. Nós vamos lembrar sempre do grande protagonista que foi Moisés. Só que antes de Moisés, Deus usou duas pessoas que às vezes nós nem conhecíamos. Quem conhecia essas duas mulheres chamadas Sifra e Poá? Quem é conhecido? Ninguém, só a irmã Noemi. Irmã Elisa. Meu Deus, a vitória de Jesus. Olha só que mensagem que Deus deu para nós. Hoje nós vamos conhecer dois personagens que foram tão quão importantes para que o enredo da salvação fosse abençoado. Bate palma para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos contar que o rei, agora preocupado com a multiplicação do povo, e vou contar uma história para você. O povo, para ter filho, é crente, meu Deus. Hoje já nem tanto, mas antigamente, meu Deus do céu. Antigamente nós vamos ver, meu avô mesmo teve 11 filhos. Meu avô materno teve 11 filhos. Meu avô paterno, louvado seja o nome do Senhor, teve acho que 10, 12 filhos também. Irmãos, antigamente o povo fazia muito filho, porque era fácil criar, né? Era fácil criar, porque criava tudo de um jeito só, né, irmã Neuci? Criava tudo fácil, louvado. A minha irmã Lucy teve quantos irmãos? Quantos irmãos? 9 irmãos, olha só que benção. A minha sogra teve quantos irmãos? Quantos? 8 irmãos. Irmãos, nós vamos perguntando, os mais velhos tiveram muitos irmãos. E eram assim também lá, irmãos. O Senhor abençoou, que tamanha grande, tamanha foi o abençoado do Senhor. A quem, irmão William? Deus abençoou Abraão. Eu multiplicarei a sua semente de tamanha tal que não se poderá contar. E o povo estava a cumprir a palavra do Senhor. E ao cumprir a palavra do Senhor, houve uma grande perseguição. O povo passou a ser escravo no Egito. Presta atenção. Aqueles que por hora foram enviados por Deus para uma grande chamada, agora pela chamada estão passando por provações. Você acha mesmo que vai ser tudo fácil para você descer as águas, Zé? Você acha mesmo que vai ser tudo fácil para a gente ser abençoado, irmã de Abaci? Você acha mesmo que vai ser tudo fácil, obreiro de Ocleste, para receber a vitória? Vai nada! O inimigo vai nos provar até o final para nós resistir, mas é no nome do Senhor que nós vamos vencer. É no nome daquele que prometeu, é no nome daquele que já garantiu vitória. O rei vai orar e vai dizer o seguinte: eu vou chamar as parteiras. Parteira Sifra e Poá, guarde bem esses nomes. Um dia eu vou perguntar para vocês, se não lembrarem. Sifra e Poá
porque era ela responsável por ajudar as hebreias a ter filhos. E o rei vai dizer para ela o seguinte: o rei vai olhar para ela e falar assim: ó, vocês duas, quando vocês chegarem até as mulheres que estão a ter filhos, para ajudá-los, vocês vão fazer o parto e vocês vão olhar. Coloca na mesa o menino, coloca na mesa a criança e olha. Se for menino, mata. Se for mulher, deixa viver. E agora, a Bíblia é bem clara em dizer que Sifra e Poá era temente a Deus. E quando somos tementes a Deus, há duas situações que nos sobrevêm. Uma é a ordenança daquele que é alto, daquele que é maior do que nós, e outro é aquilo que o Senhor nos declara. Por quê? Há necessário saber, a missa saber em todas as nações, nós já sabemos em que a lei brasileira, acredite se quiser, permite em alguns casos o aborto. É permitido, irmão William? É permitido. No caso disso, não posso falar aqui, mas um caso forçado, num outro caso, um caso em que a criança já nasce com malformações, é permitido. Pelo homem é, mas por Deus não. E Deus não negocia. Deus não negocia. O que para Deus é pecado, continua pecado. A missa é saber que no nome da religião, se muito já se perseguiu, não só cristão, mas se perseguia a maioria, já se perseguiu muito LGBT, já se perseguiu muito o cristianismo, já se perseguiu muita mulher, tudo em nome da religião. Porém, todavia, a circunstância não é da fidelidade de Deus perseguir alguém. Pelo contrário, para Deus bom é que todos sejam salvos. O próprio Senhor vai nos dizer: melhor é um justo, melhor é um pecador se arrepender do que 99 que já são justos ficar na mesa. Melhor é alguém que se arrepende do seu mal. Sabe o que nós precisamos entender? É que nós seremos, a igreja será constantemente atacada para a realização daquilo que o governo manda, para a realização daquilo que o presidente manda, para a realização daquilo para que a lei manda. Mas primeira lei que precisa ser observada é a lei da palavra. O que a palavra diz a respeito? Ah, vamos perseguir fulano porque fulano é igual eu. Ah, vamos perseguir ciclano, está queimado, repreendido no nome do Senhor. A Bíblia, pode adorar o Senhor, pode adorar. A Bíblia não foi feita para perseguir alguém, mas a Bíblia foi feita para pregar e salvar alguém. O primeiro mandamento, louvado seja o nome do Senhor, Jesus vai resumir os 10 em 2, dizendo: ama teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo meu próximo, eu não roubo. Se eu amo meu próximo, eu não adultero. Se eu amo meu próximo, eu não persigo, mas eu ajudo. É amando que nós vamos ver os sinais de Deus. Sifra e Poá está numa grande situação agora. Por quê? Porque louvado seja o nome do Senhor, havia um plano em que Deus iria mandar um Salvador. E isso é uma tipificação daquilo que Jesus se tornaria. Moisés verdadeiramente foi o libertador de Israel. Só que ele vai tipificar Cristo, porque Cristo viria e seria o libertador do povo, da nação, não só israelita, mas de todo quanto aquele que crê. E uma prova viva é que eu e você estamos aqui. Ninguém daqui é da linhagem judeia. Eu acredito que ninguém aqui seja da linhagem judeia. Mas nós somos agraciados pela graça de Jesus, pelo plano da salvação perfeita. Nós somos salvos, louvado seja o nome do Senhor, pelo mérito da salvação de Cristo. Só que a palavra do Senhor nos fala em que o Senhor estava para mandar um Salvador ali para o povo. Por quê? O povo está sendo perseguido, mas está orando. O povo está
está sendo escravizado, mas está orando. O povo talvez se esqueceu de quem o Senhor era, mas volta a orar ao Senhor. E a Bíblia vai nos contar que Sifra e Poá está diante de uma situação cujo rei do Egito mandou elas matarem. Só que elas eram tementes ao Senhor. Quem você é quando a situação diz não, mas o Senhor diz sim? Quem você é quando as circunstâncias dizem não? Quando tudo foge da nossa realidade, quando todas as provas estão diante de nós e nada do que está diante de nós, irmã Jabaci, faz nós lembrarmos da promessa de Deus, porque tudo que estamos enfrentando ou vivendo é diferente da realidade daquilo que Deus prometeu. Nós questionamos o adoramos. Sifra e Poá está diante de uma grande dificuldade. Que dificuldade? Respeitar aquele que é rei ou respeitar aquele que é Deus? E há quem vai ser ousada no Senhor ou ousado no Senhor e vai dizer para mim assim, Sônia, mas é muito fácil essa questão, é muito fácil essa resposta. Diante de respeitar o rei que manda, nós vamos respeitar Deus. Só que é fácil para nós olhar para a situação de Sifra e Poá e dizer que é fácil ela escolher entre o rei ou Deus. Só que quando ele e você está diante da situação, mas nós não escolhemos. Irmão William, como assim? Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu, em meio a uma briga, tenho a oportunidade de escolher o silêncio de Deus, mas eu falo mais alto. Nós escolhemos o rei. Quando eu e você estamos diante de uma dificuldade, uma certeza que não vai dar certo, mas a voz de Deus diz: continua, continua, continua. Mas nós escolhemos o rei. Nós já começamos a falar: verdadeiramente não vai dar certo, verdadeiramente eu vou desistir, verdadeiramente o Senhor não me esqueceu. Quantas vezes nós, mediante as situações em que o rei falou mais alto, o rei carnal falou mais alto, a voz do Senhor soprando em nossa mente: vai, eu vou dar livramento. Quantas vezes somos pegos em meio a dilemas da nossa vida, em que nós, na nossa ignorância, nos achamos no direito de questionar o Senhor quem fez. Nós nos achamos no direito de questionar o agir e o trabalhar do Senhor. Não foi o Senhor quem deu o livramento? Não foi o Senhor quem permitiu a luta? Não foi o Senhor quem permitiu a aprovação? Haja visto que eu li aqui, ao iniciar o culto, Deus deu a palavra a nós, no Salmo 139, versículo número 13, aonde enfatiza Davi, o seu nascimento, aonde o próprio Davi vai dizer assim: entrelaçado-me, o Senhor estava, louvado seja o nome do Senhor, me fazendo, me criando. Haja visto que o Senhor há de chamar não só Davi, mas chamará eu e você, desde quando ainda era informe, desde quando ainda não tínhamos ossos. Mas sabe o que eu quero dizer essa noite? O Senhor tem nos chamado para viver o sobrenatural de Deus. Mas só vive o sobrenatural de Deus quem entende que a lei humana não é superior à lei divina. Aleluia. O homem pode dizer: não vai dar mais certo, mas se Deus falou vai dar certo, insista. O homem pode olhar e dizer assim: essa situação é para a morte, não o incomode mais o mestre. Mas se o Senhor falou que vai dar certo, acredita. Nós estamos vivendo num tempo em que a voz do inimigo está bramando mais forte que a voz de Deus. Nós estamos vivendo em tempo em que crentes já não conseguem definir o que é de Deus e o que não é. Por quê? Porque não é Bíblia. Se nós não lemos, nós não vamos entender. Louvado seja o nome do Senhor, o agir de Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai nos contar, irmãos, em que o próprio Deus estava arquitetando
apertando junto. Deus estava, louvado seja o nome do Senhor do céu, no controle, irmã Neuci, de tudo. Algumas coisas, irmã Elisa, fogem do nosso controle. Algumas coisas fogem das nossas mãos, pastor. Mas nada foge das mãos de Deus. Deus continua soberano. Deus continua no seu trono, sabendo que no amanhã tem vitória, sabendo que no amanhã vai acontecer o sobrenatural. Há visto que Sifra e Poá saem diante do rei, mas ambas temiam ao Senhor, de maneira tal que elas vão lá, elas não matam os meninos, e elas são chamadas diante do rei de novo. Por quê? Não estava morrendo criança, mas estava nascendo mais. Já parou para pensar, irmã? Que toda vez que o diabo decreta o fim da tua história, toda vez que o diabo decreta o fim da tua casa, Deus sempre levanta mais bênçãos. Deus sempre levanta. Haja visto que o inimigo não entende, Deus sim, que todas as vezes que era para nós parar, de toda aprovação e aprovação, que cada vez vai aumentando mais, o inimigo olha e fala: por que essa mulher não para? Por que esse homem não para? A igreja não para porque o Senhor é a coluna da igreja. A igreja não para porque o Senhor continua fiel na sua chamada. Sifra e Poá não consegue, pode adorar o Senhor. Sifra e Poá não conseguem fazer aquilo que o rei manda, porque Pedro vai nos dizer algo muito interessante: melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Melhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha que forte. Melhor é obedecer a Deus do que aos homens, porque os homens têm poder para matar somente essa minha carne, mas é Deus que tem poder para lançar minha alma no inferno. Sabe o que eu e você precisa fazer? Nos posicionar diante daquele que é verdadeiro. Ora, eu acredito na promessa. Ora, a prova está tão grande que eu já não acredito na promessa. Ora, eu acredito naquele que prometeu. Só que a aprovação vai se estreitando que eu já não consigo mais nem orar. Mas essa noite, Deus vai dar ousadia como Ele deu para Sifra e Poá. Essa noite nós vamos olhar o diabo no olho e vai dizer: aqui não, diabo, na minha família não, na minha casa não, no meu trabalho não, na minha estrutura não, porque aqui quem governa é o Senhor, quem governa o meu temperamento é o Senhor, quem governa a minha fala é o Senhor, e a palavra do Senhor vai se fazer verdadeira em nossa vida. A Bíblia vai nos contar, irmã, que Sifra e Poá não conseguem fazer o que o rei manda. Não fazendo o que o rei manda, o rei convoca Sifra e Poá de novo. Por quê? Porque o rei mandou matar. Só que quando o rei mandou matar, mais menino estava crescendo, meu filho. Estava crescendo muito mais, estava se expandindo mais. E agora o rei vai chamar Sifra e Poá e dizer assim: Sifra e Poá, é de propósito? Eu não mandei vocês matar? O que está acontecendo? O que está acontecendo que ela está crescendo? Aí Deus há de dar uma estratégia para Sifra e Poá, dizendo assim: olha, ei, as mulheres egípcias, as mulheres hebreias, não são como as egípcias. As egípcias precisam de mais ajuda para na hora de nascer, mas as hebreias, elas chegando nós lá, ela já deu a luz. Ou seja, não tem mais como nós fazermos. Louvado seja o nome do Senhor. Há visto que o Senhor foi a vida de Sifra e Poá, que a própria Bíblia vai dizer que o Senhor abençoou Sifra e Poá com uma família. Sabe o que eu quero dizer para você? Naquela época era desonra, naquela época não era um gozo uma mulher não ter filhos. Sifra e Poá, haja visto que a Bíblia vai dizer que o Senhor abençoa, talvez aquelas mulheres estavam com a madre encerrada, talvez aquelas mulheres, meu Deus, olha que forte isso daqui, Evelyn, presta atenção para você pregar essa mensagem um dia. Sifra e Poá, irmãos, vai sempre ajudar alguém para dar, meu Deus, olha que forte. Sifra e Poá vai sempre ajudar alguém a dar luz. Sifra e Poá está sempre ajudando alguém a trazer a luz ao mundo. Sifra e Poá sempre está ajudando alguém a realização de um sonho que elas não tinham.
ajudar alguém a dar a luz. Só que pela Bíblia há conjectura e há interpretação que eu possa dizer, se Sifra e Poá não tinha tido filhos ainda, haja visto que diante a decisão delas de não respeitar o rei, mas respeitar ao Senhor, o Senhor abençoou elas com família. Ei, sabe o que é difícil? Às vezes nós estamos aqui no altar e somente Deus sabe como está o nosso coração. Às vezes nós estamos aqui no altar e a vontade era de correr para um cantinho para chorar, mas às vezes o Senhor vai nos usar para curar alguém. Ei, eu cantei aqui hoje, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar. Presta atenção, enquanto Deus estava usando Sifra e Poá para ajudar alguém, o Senhor estava ajudando Sifra e Poá. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Sabe o que eu quero dizer para você, minha irmã? Se levantem nessa luta, se levantem nessa guerra, não abaixe os dons que Deus te deu, não abaixe a cabeça, mas siga firmemente na dispensação do Espírito Santo, porque o Senhor vai conceder vitória. Deus vai conceder vitória. O plano era que o Salvador viria para libertar o povo da mão do Egito. Sifra e Poá não obedecem ao mandato do rei. Haja visto que o Senhor faz com que elas sejam abençoadas com família, ou seja, pelo despeito ou pela coragem que elas tiveram de enfrentar um pedido e uma ordenança do rei, louvado seja o nome do Senhor, e obedecer àquele que é fiel, o Senhor foi fiel para com elas. Presta atenção, minha irmã. Presta atenção aqui, meu irmão. Deus não trabalha com barganha. Deus não é barganhar. Quem trabalha com barganha é você, que às vezes fala assim: ô irmã, você vem aqui na minha casa, faz um almoço aqui na minha casa e eu vou comer na sua casa, né, meu filho? A gente faz barganha. Nós fazemos barganha. Ó irmão, eu vou visitar a sua casa e a gente fica incomodado, porque a gente vai visitar a casa de alguém, a gente quer que essa pessoa venha visitar a nossa casa. Por quê? Porque é uma barganha que a gente vai fazendo no subconsciente da gente, que a gente às vezes faz sem pensar. Porque louvado seja o nome do Senhor. Eu hoje mesmo quase barganhei. Nós fizemos uma vasilhinha para a irmã Delci hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Há uns 5 anos atrás, mas não é mentira. Há uns meses atrás, há uns dias atrás, a irmã Delci fez um arroz abençoado. Sabe aqueles arroz que a gente gosta? Aqueles arroz que tem de tudo. Meu Deus, tem que mistura. Louvado seja o nome do Senhor. Eu trouxe também para ela. E a gente comeu, irmã, e aí a minha esposa, sabe, esposa, que hoje ficou em casa, que a semana foi tão corrida, tadinha. Ela foi em casa com a filha para lavar aquele cabelo, que haja creme, meu Deus. Haja creme naquele cabelo, ô glória. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, e mandou a vasilhinha para a irmã Delci. E aí ela só entrou no carro com uma vasilhinha, eu falei assim: moleque, que vasilhinha é essa? A Delci. Eu falei: mas eu nunca vi, a gente recebeu uma vasilha cheia, entregar vazia? A gente tem que levar cheia. Ela: não fui eu que recebi o arroz, não foi eu que recebi a bênção, eu estou entregando vazia. Nós temos a mentalidade de barganha, mas com Deus não funciona assim não. Com Deus não funciona a barganha. Com Deus não funciona, eu vou entrar numa campanha, se Deus não me der vitória eu não vou fazer. Não. Com Deus primeiro você se mostra fiel, e aí o Senhor, se quiser, abençoa. Se você sair desta campanha, hoje é o 6º dia da campanha, na intenção de que o Senhor pode fazer, nós saberemos que o Senhor pode, mas há também a questão primordial. Que questão é essa, pastor William? Talvez Deus não queira fazer. E aí? E se Deus não quiser abençoar, pastor? E se Deus não quiser dar vitória, irmã Jabaci? E se o Senhor não quiser dar cura, irmã Delci? E se o Senhor não quiser prover? O que nós faremos? Questionaremos ou adoramos ao Senhor?
questiona ou adora, questiona ou adora. O que nós faremos quando não talvez chegue na nossa porta? Porque vocês perceberam que nós somos muito rápidos para no impulso agir? Nós somos rápidos para agir no impulso. Só que, meu Deus, isso é muito forte. Imagina só se Sifra e Poá, no impulso, fizesse o que o rei mandou. Imagina se eu e você, no impulso, dá lá da carne. Imagina se eu e você, no impulso, ouve a voz do inimigo. Imagina se eu e você, haja vista que a Bíblia é bem clara em dizer, Cristo vai dizer, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e segue. Aleluia. Se é para tomar a cruz e seguir a Cristo, eu posso agir na hora da raiva? Não. Eu posso agir na hora da raiva? Não. Eu posso agir no momento da euforia? Não. Irmãos, eu aprendi muito cedo isso. Eu vivi numa casa em que a irmã Elza conhece mais a história, a irmã Nelci conhece mais. A minha sogra não teve o prazer de me conhecer um pouco antes. Porque se tivesse me conhecido antes, eu ia ser seu genro mais rápido, né, minha sogra? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Mas eu cresci numa casa em que só eu era evangélico. Só eu. Aos 13 anos, Deus me chama para a igreja pentecostal Deus é Amor. E hoje está fácil a igreja Deus é Amor, viu, irmãos? Está fácil. Mas há uns 10 anos atrás, isso vai fazer uns 17 anos atrás, não era fácil, não, irmãos. Nós nem cumprimentávamos as irmãs na mão, pra você ter ideia. Era difícil, pastor, naquela época. No tempo da irmã era pior ainda, no meu já estava difícil, irmãos. Era muito complicado, você jamais me veria, isso eu falo constantemente, você jamais me veria usar uma calça jeans na vida, porque isso era um pecado absoluto. Meu Deus do céu, subir no altar um dia de calça jeans, irmãos. Mas eu era tão provável às vezes, porque eu só tinha 2 calças. Aí eu ia para a escola com uma, e às vezes eu ia para a escola, irmã Elza, então eu ia um pouco mais esportivo, né? Escola à noite. E aí eu com a minha calça jeans, mas chegou um dia em que teve aula vaga, irmãos. E eu fui para a igreja. Aí o pastor olhou para mim e falou assim, a igreja estava lotada, a igreja de Filho Fiel. Quem lembra da igreja de Filho Fiel? Estava lotada de gente. E o meu pastor, não vou falar o nome dele, mas ele era muito fujão. Ele era fujão. Então eu cheguei lá e ele falou assim, eu fui de calça jeans, estava de socialzinho, só não estava com gravata, sem paletó. Ele chegou para mim, pastor Antônio, amém, Senhor. Chegou para mim e falou assim, você vai pregar hoje. Eu falei assim, como eu vou pregar, irmão? Vou pregar nada, estou de calça jeans, estou sem paletó, estou sem gravata. 3 coisas para mim não pregar hoje. E a igreja é lotada, gente, lotada. Eu falei assim, não preparei nem mensagem, né, Maelza? Mas falou esses dias hoje para mim. Não preparei mensagem, meu William. Não tem que preparar, não. O crente tem que estar no óleo, no azeite. Quando faltar pregador, o pastor vai colocar a gente no estreito, viu, Elise? Se prepara não, viu, irmão? Para pregar. E ele chegou e falou assim, naquela época eu era mais magro, irmão. Então o terno do pastor serviu em mim. E a gravata também serviu. Hoje já ia dar livramento, mesmo que não ia servir de qualquer jeito, viu, pastor? Não adianta começar seu terno que não vai servir. Irmãos, e ele deu o terno, deu a gravata, mas a minha mentalidade era tão fechada que eu falei para ele assim, olha, eu vou subir no altar, mas que o Senhor cobre de você esse pecado. Porque para mim era um pecado terrível andar de calça jeans. Por quê? Porque naquela época era. Hoje já não, hoje a gente já é mais brando em algumas situações. Hoje, louvado seja o nome do Senhor. Por que eu quero dizer isso para você? Porque eu aprendi no momento das raivas que minha mãe tinha, das euforias em que a minha casa tinha, porque se unia toda a família Viana, irmão, era uma baralhada, era uma bebedeira, e eu lá só o sangue de Jesus sem poder. Olhava para aquilo, o sangue de sem poder. Saía da minha casa para pregar, o sangue estava poder. Chegava na minha casa, o sangue tinha poder. E eu só ficava simplesmente calado. E até hoje eu sou assim. Quando alguém berra e grita, eu me calo. Por quê? Porque eu não quero falar algo que prejudique o Espírito Santo. Prejudicar no sentido de eu falar algo que o Espírito Santo se aparte de mim. Sabe o que Deus está dizendo ao meu coração? Tem pessoas que no momento da raiva não
consegue se calar, mas Deus vai te dar a autoridade de cifrar e colar. Quando o inimigo vir te afrontar, você vai lembrar da palavra do Senhor e vai repreender esse cão, vai repreender essa contenda, vai repreender o inimigo da tua casa. Nós só receberemos vitória, pastor, quando entender que há momento de se calar. Há momento de falar, mas há momento de se calar. Só que às vezes, louvado seja o nome do Senhor, nós queremos falar mais do que calar, né? Por quê? Porque eu sou assim, eu nasci assim. Eu sou assim, eu não consigo, me dá um troço no coração. Então Deus vai dar um troço em você para você entender que é a palavra de Deus primeiro. Não é a sua vontade, não. Não é a minha vontade, não. Porque a minha vontade tem hora, irmão, que eu quero sumir. Só que daí eu lembro assim, eu casei, eu tenho que calar, eu tenho que ser prudente. Eu moro com a minha sogra, eu tenho que respeitar o senhor da casa. Irmãos, a vontade nossa é normal. Há momentos em... Ainda bem que ela não está aqui. Se ela estiver vendo a live, ela não está dentro. Irmãos, há momentos em que eu não quero ver a Elga. E há momentos em que ela não quer me ver, pastor. É normal diante do casamento. É verdade. Só que o que a gente precisa entender é que nas pequenas coisas, nós ou damos legalidade para o diabo agir no casamento, ou nós damos legalidade para Deus curar feridas. Se vai coar, deu legalidade para quem? Para Deus. O diabo não pode dominar se vai coar. Diante de um edito real do próprio rei, do próprio faraó, elas lembraram daquele que é fiel. Ei, quando o diabo vir te atormentar, lembra daquele que é fiel. Irmão Ida, qual é a campanha? A campanha é o grande clamor pela minha família e proteção da minha casa. Se eu e você aprendermos a ser brandos, a nossa família vai reinar. O Senhor, melhor dizendo, vai reinar sobre a nossa família. A irmã Ida não vai ter contenda? É claro que vai, vô. É claro que vai, vô. Vai ter contenda, vai ter provação, vai ter dia que você não quer olhar para a cara do fulano, mas aí você tem que lembrar que de uma coisa é verdadeira. Que coisa é essa? Sim, sim, não sim. E não, não. O que procede disso é do maligno. Mas por que está dizendo isso, pastor? Eu vou te lembrar, é culto da família hoje. É culto da família hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso que você saia daqui entendendo. Você disse sim, sim, não, não. Mas eu não entendo muito isso, então vamos voltar um pouquinho. A Bíblia está nos contando que em cima está escrito assim: ei, casou é até o fim. Casou é até o fim. Disse sim, sim, é até o fim. Disse não, não, é até o fim. Nada separa um casamento. Nada. Irmã William, mas eu me cansei. Eu posso ir lá? Pode. Diante dos homens você vai até poder. Mas diante daquele que é fiel, você ainda permanece casado. Eu falo muito para minha mãe isso, mas ela fica muito brava. Porque ela fica assim: não, eu sou divorciada. Eu falei: minha filha, você não é. Você precisa entender. Você ainda é casado com meu pai. Foi seu primeiro casamento. E você está casada com ele. Não, mas ele já casou de novo. O problema é dele. Está no adultério 2 vezes lá. Está lá sofrendo. Está lá quase morrendo. Por quê? Porque deixou o adultério chegar na vida. Deixou o adultério chegar na casa. Louvado seja o nome do Senhor. E há uma penitência, meu. Quem adultera contra a própria carne. E o Senhor é fiel para cumprir aquilo que ele falou. E quando eu e você aprender a não dar legalidade para a nossa carne, não dar legalidade, irmãos, isso é muito forte. Irmãos, é muito forte o que Deus tem mostrado para mim. Casais destruídos de anos de casamento. Sabe por quê? Porque o palavrão não sai da boca, meus. Eu fiquei desconjurado, irmão. Quando eu vi um primo meu falando palavrão, eu olho assim e falo assim: mas minha presbítera, essa bênção do Senhor. Posso falar praga aqui? Não é um servo do Senhor? Como é que de uma fonte vai jorrar água doce e água salgada? Não dá. Ou você é servo de Deus ou você é servo do diabo. Não tem negociação. Mas eu sou meio termo. De segunda a sexta eu sou do cão. Sábado e domingo eu me transformo, viro um santo. Ei, saiba que você nessa sua santidade vai para o inferno. Fique em paz. Por quê? Porque com Deus ele não negocia. Ou você é
perfeita e agradável vontade de Deus. Sifrá e Poá, meu Deus, você nunca lembrou dessa Bíblia? Você nunca viu esse nome, não, senhor? Eu gosto disso, Margarida. Aprendi isso, eu gosto de pregar a palavra onde assim que ninguém nunca nem viu. Porque Deus pega no estreito mesmo, você não viu? Então peraí que eu vou te mostrar. Irmãos, quando Sifrá e Poá se doam a fazer aquilo que Deus prediz, aquilo que Deus manda, que é preservar a vida. A vida não pode ser morta de hipótese nenhuma. Ninguém tem o poder de tirar. Mas aconteceu tal coisa. É dessa tal coisa que vai vir uma vitória da parte de Deus. É dessa aprovação, é dessa coisa que o Senhor vai mudar a história. Há quem diga que veio do acaso, há quem diga que veio do erro, há quem diga que veio, aleluia, para ser provado. Mas eu digo pelo poder da palavra que todos que aqui me ouvem vêm porque o Senhor preparou este dia. Deus preparou a você a oportunidade de ouvir isso aqui hoje, para que você saia daqui na sintonia de Sifrá e Poá. Hoje eu não vou mais ouvir o diabo, eu não vou mais ouvir o meu orgulho, mas eu vou ouvir aquele que me chamou, aquele que falou que começou a boa obra, é fiel para mudar, é fiel para nos abençoar. Quem entrega de fome agora é o nome do Senhor. Mas Sifrá e Poá não faz o que o rei manda, mas obedecem a voz de Deus e Deus a abençoa. Saia daqui nessa certeza que se nós ouvirmos a voz de Deus, nós sairemos abençoados. Irmãos, mesmo que doa na nossa carne, mesmo que doa no nosso ser, obedeça a voz de Deus. Aleluia. Aprenda que o silêncio de Deus também é resposta aí para você. Quando nós entendemos que nós, isso é bem forte, tá, irmãos? Porque o irmão William, por que você está falando de família? Porque hoje é culto de família, você precisa aprender isso. Se fosse culto de doutrina, estava o pastor aqui descendo cajado em nós, mas hoje é culto de família. E culto de família tem que ser cajado também, pastor. Porque a Bíblia vai nos contar bem claro, dizer assim, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor, Ele é quem nos abençoa. É de Deus a vitória, é do Senhor. Só que às vezes nós queremos vivenciar algo sobrenatural de Deus. Às vezes nós queremos viver algo sobrenatural. Moisés haja visto que viveu algo sobrenatural. Moisés vai viver algo, principalmente a mãe dele vai viver algo, porque o filho era para ser morto. Por quê? Vou te explicar um pouquinho só para você entender. Eu não vou explicar muito, porque eu quero que você leia a Bíblia. Então, Êxodo 2 até o 5 vai trazer toda essa história. Então, quem vai ler a Bíblia? Semana que vem eu vou perguntar. Vai ler sim, Guilherme. Sua mãe vai ler para você, rapaz. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ler também, Luiz. Êxodo do 1 ao 5. Toda a igreja vai ler. E se não ler, eu vou orar. Deus vai incomodar no sono. Eu já dormi não. Louvado seja o nome. Ah, irmão, ele é crente macumbeiro. Não, é crente que tem ousadia de Deus. E se eu orar, Deus vai tocar você para ler. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia vai nos contar em que Sifrá e Poá não faz o que o rei quer. E visto que multiplicou, o rei vai dar um outro decreto. Agora é para matar todas as crianças. Vai matar todo mundo. Só que Moisés está escondido, ele vai ser escondido com 3 meses. Só que a mãe de Moisés não vai conseguir mais esconder. Por quê? Porque o menino está crescendo, está gritando, está chorando. E agora ela vai colocar o menino no cestinho. A Bíblia vai nos contar, só para resumir, que a irmã de Moisés vai seguir no cestinho. A filha de Faraó acha, a irmã já entra na história e fala assim: peraí, eu vou buscar uma hebreia para dar para mamar com esse menino. Ela vai buscar quem? A própria mãe. A mãe agora vai alimentar o filho, vai receber um dinheirinho, meu Deus, olha que história, vai receber um dinheirinho para alimentar o seu próprio filho, e o Senhor vai prover tudo. Irmão, às vezes nós não entendemos, o agir do Senhor é sobrenatural. Eu e você não precisa entender, nós só precisa crer, nós só precisa viver. Deus está convidando famílias aqui a viver o sobrenatural de Deus. Deus está convidando eu e você para viver o sobrenatural